Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando diariamente a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos dar início ao capítulo número 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então já é a nossa terceira bem-aventurança. Terceira? Já é a quarta. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração e agora bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Já é a nossa quarta bem-aventurança, o quarto capítulo que fala sobre isso. Então, em mais esta bem-aventurança, começamos exatamente o item 1 falando sobre ela no capítulo 5 do evangelista Mateus, no versículo 4. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, nos diz Jesus no Sermão da Montanha, não é? No item 2 nós temos: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então vemos que neste capítulo Kardec, que coloca aqui bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, ele está destacando duas bem-aventuranças. A primeira, quando Jesus fala dos brandos, e a segunda, quando ele fala dos pacíficos. Então, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E no item 3, nós temos ainda do Novo Testamento, também do capítulo 5 de Mateus, agora versículos 21 e 22, Jesus nos dizendo: aprendestes o que foi dito aos antigos, não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar, ou seja, for tomado pela cólera, pela ira, não é? Contra seu irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Nossa! Então, antes nós tínhamos o não matarás, mas Jesus veio acrescentar outras coisas que nós já temos condições de entender e também nos ater a cumprir. Então, vejamos. Aos antigos, porque está lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não matareis. E esse é o 5º mandamento dos 10 mandamentos, e ele é bem sucinto nisso. E aí ele diz aqui que aquele, então, que matasse seria condenado por um julgamento. Mas eu, Jesus, vos digo que todo aquele que se encolerizar, ou seja, não apenas matar, encolerizar contra o seu irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Isso é bastante forte. E vamos ouvir aqui, em primeira instância, Allan Kardec nos falando sobre as palavras de Jesus. E aí depois nós poderemos, não é, também falar. Porque Kardec ele faz, como sempre, não é,
aborda muito bem, como sempre. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Então não é só matar, é qualquer destrato, qualquer não chama maltrato, mas um destrato, uma descortesia, uma desatenção e qualquer tipo de agressão, não só física, como também, psicológica. Hoje a nossa lei já amplia bastante o conceito antigo, não é? E continua então nosso Allan Kardec dizendo: bom, vou repetir, por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e virando a cabeça. Imagina, falar o raca e já pá! Uma expressão de repúdio, repugnância a um homem, indigno, seria. Ele vai mesmo mais longe, Jesus, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: sois louco. É evidente, diz Kardec, aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Então, também, nas leis de Deus, existe a questão da intencionalidade. E também vamos ter a questão de agravante ou atenuante no mau uso do nosso livre-arbítrio. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular, essa lei de amor e caridade, deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo o cristão. Então, sabemos, a máxima que resume toda a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós destratamos o próximo, estamos destratando a nós em primeira instância, não é? E nos comprometendo, com certeza, com o mau uso, assim, do nosso livre-arbítrio. Deixa eu falar, tá bom? Obrigada. Nós queremos trazer aqui uma passagem do nosso querido Chico Xavier, que conta que ele um dia estava indo para o trabalho de manhã cedo, em cima da hora, descia a rua apressado, quando uma senhora o para, e ele tentando ali se desvencilhar, não podia chegar atrasado ao trabalho. Vamos descer, vocêzinho, vem cá, vamos lá, vai para baixo, isso, pronto. Não podia chegar atrasado, mas a senhora se botou lá na frente dele porque queria informações sobre uma receita que tinha vindo do receituário mediúnico, através da sua mediunidade. Então, ele vê Emmanuel que diz:
Atenda, Chico, com calma e cortesia. Atenda. Chico, então, não é? Principalmente ali, com a presença de Emmanuel, chamando ao trato fraterno, parou, mesmo se atrasando ao trabalho, parou e deu atenção à senhora, esclareceu-lhe sua dúvida com relação ao receituário, despediu-se dela e partiu para o rumo do seu serviço, como estava indo antes. E aí, Emmanuel disse a Chico assim: Chico, pare e olhe para trás. Chico estranhou, parou, olhou para trás e viu da senhora emanando em sua direção vibrações perfumadas, vibrações amorosas que vinham na sua direção abençoando, porque ela emitiu pensamentos que o abençoavam. E ele ali então se beneficiou com as vibrações do pensamento desta senhora. E Emmanuel aproveita e pergunta a Chico Xavier: você já pensou, Chico, se você não para dar a ela atenção? Ela emitiria para você dardos escuros de ressentimento. Então, isto nos mostra o poder do pensamento, a força do nosso pensamento, o quanto pensamentos bons emitem boas energias, pensamentos ruins emitem más energias, mas vamos cá pensar, vamos cá nós pensar juntos. Se nós estamos pensando algo ruim e emitimos algo ruim, é como uma água suja que sai de um copo. Ora, para o copo derramar água suja, ele tem que estar repleto de água suja. Então, quando nós nos encharcamos de energia ruim e emitimos para o outro, se estiver com uma vibração elevada, é como aquela flecha que passa reto, mas se eu estou aqui, né, e jogo a minha flecha reta, mas o outro está aqui, o outro não. Mas eu vou ser, porque estou encharcado, já estou plenamente contaminado daquelas energias deletérias. Daí Jesus ser tão contundente quando ele fala das consequências para aquele que deseja coisas ruins. Vejamos, quem se encoleriza merecerá ser condenado pelo julgamento. Ora, nosso primeiro grande juiz, nossa consciência. E encolerizados, qual é o tipo de vibração que vamos nos colocar e que tipo de sugestão vamos ter? Até mesmo de cometermos crimes. A cólera nos coloca a vibração baixa, uma tristeza coloca, com uma revolta coloca, com um desespero coloca. Nossa vibração fica baixa. E aí a tendência de usarmos mal o nosso livre-arbítrio aumenta. E ele diz: aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. Está no mau caminho. Está ali sendo um mau cidadão, não é? Um conselho, e provavelmente vai ser um peso na comunidade. Então, essa chamada, porque o conselho muitas vezes pode ser o quê? Dentro da própria família, quando alguém está nesta situação de desequilíbrio e brigando com todo mundo, que nós chamemos amorosamente, ou às vezes mais firmemente, a pessoa à atenção. Que o equilíbrio do lar não pode ficar exposto a essas instâncias de reflexão e impulsividade.
E por fim, Jesus diz que aquele que disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. O fogo do inferno é um lugar de muita perturbação, né? Vamos, se a gente puder colocar na questão simbólica, o fogo do inferno é um lugar da perturbação. E alguém que diz sois louco, né, ele já não está favorecendo a própria saúde mental. Nós temos que ter muita atenção, porque todas as palavras têm uma vibração específica. Então, é muito importante nós trabalharmos boas ideias, boas palavras, né, para neutralizar a poluição que muitas vezes vem à nossa mente. A boa leitura, a boa conversa, a boa música, os bons programas, tudo isso ajuda a nossa higienização mental. Nós estamos falando aqui de higienização mental. Somos imaturos espiritualmente e podemos sim nos expor a uma contaminação por, vamos dizer assim, bactérias mentais que adoecem o nosso pensamento. Não são bactérias, mas são ideias que funcionam como vírus no nosso sistema mental, contaminando e prejudicando o processamento dos nossos pensamentos, ideias que vão ser o fundo das nossas decisões. Olha que seriedade. Então, amanhã vamos ver um pouco mais de Kardec falando sobre isso. Vamos refletir, né? Sobre o pensamento. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã, muita paz a todos.